Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre um ataque russo que atingiu instalações de produção de gás na região central da Ucrânia. Bom, mais especificamente em Poltava. Segundo a Naftogaz, estatal ucraniana de petróleo e gás, as instalações foram danificadas, mas felizmente não houve vítimas. De acordo com o ministro de Energia da Ucrânia, German Galushchenko, e a própria Naftogaz, a Rússia lançou um ataque combinado durante a noite, utilizando 19 mísseis de cruzeiro balístico e guiados contra as instalações de produção de gás na região de Poltava. Gente, aqui tem um detalhe, tá? Nenhum dos mísseis foi interceptado. E isso acaba levantando algumas questões sobre a defesa aérea da Ucrânia e a capacidade russa de atingir infraestruturas críticas sem resistência. A administração militar regional de Poltava confirmou que 9 assentamentos no distrito de Mirod foram afetados e ficaram sem fornecimento de gás. Isso significa que centenas ou até milhares de pessoas podem estar sem aquecimento e gás para cozinhar, um problema seríssimo em pleno inverno. Vale lembrar, gente, que inicialmente a Rússia focava seus ataques na infraestrutura elétrica da Ucrânia, tentando desestabilizar o país e forçar os apagões em larga escala. Mas como temos visto ultimamente, o alvo parece ter se expandido para o setor de gás, algo que pode ter implicações ainda mais profundas na economia e na resistência do país. Segundo a operadora do sistema de transmissão de gás da Ucrânia, o país vai precisar aumentar as importações do produto. Para vocês terem uma ideia, nessa terça-feira, o volume importado deve subir para mais de 16,7 milhões de metros cúbicos, contra 16,3 milhões no dia anterior. Pode parecer uma variação bem pequena, né? Mas quando nós olhamos para o consumo total de gás no inverno, que varia entre 110 e 140 milhões de metros cúbicos por dia, fica claro que cada metro cúbico importado faz bastante diferença. O ex-chefe do sistema de transmissão de gás da Ucrânia afirmou que os estoques nos reservatórios subterrâneos já estavam perigosamente baixos, e isso reduz a capacidade do país de extrair gás suficiente para atender a demanda diária. Bom, a estratégia por trás desses ataques parece bem clara, né? Enfraquecer a infraestrutura energética da Ucrânia, aumentar os custos da guerra para Kiev e, potencialmente, criar uma crise de abastecimento que afete tanto a população quanto a economia do país. Além disso, ao atacar instalações de produção, a Rússia dificulta não apenas o uso interno do gás, mas também qualquer possibilidade de exportação para a Europa no futuro. Bom, se a Ucrânia precisar importar cada vez mais gás, isso pode acabar pressionando os preços na própria Europa, especialmente se a guerra se intensificar e houver mais ataques desse tipo. Mas da mesma forma que a Ucrânia sofre ataques, a Rússia também sofre. Vamos falar sobre um novo ataque de drones que atingiu a Rússia. Segundo o governador da região de Saratov, Roman Buzargin, um ataque ucraniano danificou uma instalação industrial no sul do país. Isso foi divulgado bem cedo nessa terça-feira e, de acordo com ele, não houve vítimas. Mas ele não especificou a instalação atingida, tá? Agora, segundo o Ministério da Defesa russo, 40 drones ucranianos foram abatidos durante a noite, sendo 18 deles na região de Saratov. E, por precaução, a agência reguladora de aviação da Rússia, a Rosaviatsia, suspendeu os voos em vários aeroportos, incluindo o de Saratov, Kazan, Ulyanovsk e Kirov. Um oficial ucraniano, o tenente Andriy Kovalenko, ligado ao Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, afirmou que o alvo foi uma refinaria de petróleo que abastece as forças russas. Mas mesmo depois de falar isso, ele não confirmou diretamente que foi um ataque ucraniano. Ou seja, deixou no ar, né? Segundo a mídia russa, essa refinaria pertence à gigante do petróleo Rosneft. Além disso, canais não oficiais russos no Telegram, como o canal Shot, relataram explosões e incêndios na região da refinaria. Foram divulgados vídeos e fotos mostrando uma grande coluna de fumaça escura subindo pelo céu. Mas até agora essas informações não foram verificadas de forma independente. Agora, preste atenção. Se Trump retirar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, a Europa não vai conseguir preencher essa lacuna sozinha. E aí não sou eu que estou falando, tá? Quem disse isso foi o próprio Zelensky em uma entrevista ao The Guardian, às vésperas de mais uma de suas viagens diplomáticas. Zelensky foi bem direto, falou que garantias de segurança sem os Estados Unidos não são garantias reais. Isso porque, como já vimos ao longo desse conflito, a maior parte do apoio militar e financeiro à Ucrânia veio de Washington. Agora, com Trump sinalizando que quer acabar com a guerra, mas sem detalhar como, há um receio muito grande em Kiev de que esse fim do conflito signifique forçar a Ucrânia a aceitar os termos de Putin. Zelensky sabe que argumentos morais e geopolíticos podem não ser suficientes para convencer Trump. Então, o que ele está fazendo? Oferecendo incentivos econômicos para atrair os americanos.
Durante a entrevista, Zelensky sugeriu que empresas dos Estados Unidos terão prioridade nos contratos de reconstrução da Ucrânia e no acesso a recursos naturais estratégicos como urânio e titânio, e os maiores estoques da Europa desses minérios estão no território ucraniano. Ele argumenta que não seria do interesse dos Estados Unidos ver essas reservas caindo nas mãos da Rússia, da China, o Irã ou até mesmo da Coreia do Norte. Nós falamos bastante daquele famoso plano de Zelensky que ele levou a Trump em setembro do ano passado, durante um encontro em Nova York. E agora, ele está preparando um novo plano ainda mais detalhado para apresentar. Nos últimos dias, Trump mencionou várias vezes esse potencial econômico da Ucrânia em entrevistas. Nessa semana, Zelensky viaja para a Conferência de Segurança de Munique, onde pretende se reunir com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, um dos nomes mais críticos ao apoio americano à Ucrânia dentro do círculo de Trump. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado, Vance nem aceitou encontrar Zelensky na mesma conferência e já declarou publicamente que não se importa muito com o que acontece na Ucrânia. Além de Vance, Zelensky quer falar com outros membros do time de Trump e senadores influentes também. Mas e o encontro direto com o próprio Trump? Bom, por enquanto não há uma data definida, mas os ucranianos estão trabalhando para que isso aconteça. Trump disse no último fim de semana que provavelmente se encontrará com Zelensky nessa semana. Caso esse encontro aconteça, há chance de que Zelensky viaje de Munique para Washington. Ele também destacou a importância do apoio militar americano, citando um exemplo bem específico, os sistemas de defesa aérea Patriot. Vejam só, segundo Zelensky, apenas os Patriots conseguem proteger a Ucrânia contra todos os tipos de mísseis lançados pela Rússia. Ele diz que há sistemas europeus sim, mas eles não garantem a mesma cobertura completa. Outro ponto de preocupação foi a suspensão de projetos da USAID, que congelou financiamentos para centenas de organizações na Ucrânia, desde apoio a veteranos até a construção de abrigos antibombas. Mas Zelensky evitou críticas diretas a Trump, dizendo que, embora esses cortes sejam um problema, o mais importante é que a ajuda militar continue chegando. Os discursos de Trump sobre a Ucrânia têm sido fragmentados e muitas vezes meio contraditórios, Mas uma coisa é clara, ele quer um acordo para encerrar a guerra e acredita que a Europa deveria se responsabilizar pela manutenção da paz depois disso. E falando em Europa, aqui entra o presidente francês Emmanuel Macron, que já mencionou a ideia de uma força de paz europeia para ser enviada à Ucrânia após um possível cessar-fogo. Mas Zelensky foi enfático. Isso só faria sentido se fosse uma missão em grande escala, com algo em torno de 100 a 150 mil soldados europeus, um número ainda muito distante do que está sendo considerado. Se Trump conseguir levar a Ucrânia e a Rússia a mesas de negociações, Zelensky disse que está disposto a considerar trocas territoriais. Ele mencionou especificamente a possibilidade de ceder território ocupado na Rússia em troca de áreas ucranianas atualmente sob o controle russo. Mas ele acabou não especificando exatamente quais regiões poderiam entrar nesse acordo. Mas claro que ele está falando de Kursk, que tem sido alvo do esforço russo, incluindo aí as tais supostas tropas norte-coreanas. Mas que Zelensky tem tudo para ficar desanimado, tem. Trump disse em entrevista à Fox News que a Ucrânia pode ser russa algum dia, ou pode não ser. Sim, essa foi exatamente a forma como ele abordou a guerra na entrevista. Outro ponto importante da entrevista de Trump foi a ênfase no retorno financeiro da ajuda americana. Ele disse claramente: temos todo esse dinheiro investido lá, e eu quero de volta. Falei para eles que quero o equivalente a 500 bilhões em minerais raros. Além disso, Trump confirmou que vai enviar a Kate Kellogg, seu representante especial, para a Ucrânia no dia 20 de fevereiro, com o objetivo de elaborar um plano para interromper os combates. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, a situação no Oriente Médio, que parecia ter se acalmado com a liberação de reféns em troca de prisioneiros palestinos, voltou a ficar tensa. Tudo isso pela adição de um novo ingrediente. Trump ameaçou deixar o inferno acontecer se o Hamas não libertar todos os reféns israelenses até sábado. O grupo palestino respondeu dizendo que só entregará os reféns se o frágil cessar-fogo for respeitado. Bom, mas o que houve para a situação ficar assim? Bom, o Hamas vinha soltando alguns reféns gradualmente, mas na segunda-feira suspendeu as liberações até novo aviso. A justificativa? O grupo acusa Israel de violar os termos do acordo com ataques fatais e bloqueios na entrega de ajuda humanitária a Gaza. Trump, que sempre manteve uma posição forte a favor de Israel, reagiu dizendo que se os reféns não forem libertados até sábado ao meio-dia, ele pode propor o cancelamento da trégua que entrou em vigor no dia 19 de janeiro. A resposta acabou vindo do alto escalão do Hamas.
O porta-voz Sami Abu Zuhri rejeitou as ameaças de Trump e disse que a linguagem da força não tem valor e só complica as coisas. Além disso, deixou claro que o acordo precisa ser respeitado por ambas as partes para que os reféns sejam devolvidos. Já Israel nega qualquer obstrução à ajuda humanitária e afirma que só ataca quem desrespeita os avisos para não se aproximar das posições israelenses. O premier Benjamin Netanyahu reforçou que Israel seguirá firme e implacável até trazer todos os reféns de volta, vivos ou mortos. Dentro do governo israelense, as pressões também aumentam. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que faz parte da ala ultranacionalista, defendeu que Israel imponha um ultimato ao Hamas. Ele sugere cortar eletricidade e água, suspender toda a ajuda humanitária e abrir os portões do inferno. Gente, além das ameaças diretas, Trump também gerou revolta entre os palestinos e líderes árabes ao sugerir um redesenho total da faixa de Gaza, conforme nós conversamos no nosso vídeo anterior. Segundo ele, os Estados Unidos deveriam assumir o controle do território e expulsar os mais de 2 milhões de palestinos que vivem lá, transformando a região na Riviera do Oriente Médio. Mas o problema? A remoção forçada de uma população sob ocupação militar é considerada crime de guerra pela Convenção de Genebra de 1949. Para os palestinos, essa proposta acaba soando como uma espécie de déjà vu do Nakba, o êxodo forçado de centenas de milhares de palestinos durante a criação de Israel em 1948. As declarações de Trump colocam os Estados Unidos em rota de colisão com países árabes aliados, como a Jordânia, que já manifestou forte oposição à ideia de reassentar palestinos. Para os jordanianos, isso seria uma repetição de antigos planos da extrema-direita israelense, que defendem transformar a Jordânia em um Estado palestino alternativo, algo que Amman rejeita veementemente. Trump deve se reunir nesta terça-feira com o rei Abdullah da Jordânia, e o encontro promete ser bem intenso. O presidente americano já sugeriu cortar a ajuda dos Estados Unidos ao país caso ele se recuse a aceitar palestinos expulsos de Gaza. Enquanto isso, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que um retorno aos combates deve ser evitado a todo custo, porque isso traria uma tragédia imensa. Gente, precisamos de bombeiro, mas só aparecem incendiários, hein? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.